Bom, então, tendo falado sobre a questão da chamada, falando sobre a questão das avaliações e também das aulas, eu vou começar tirando dúvidas aqui e revisando através da live as videoaulas já postadas. Bom, o que a gente falou nas videoaulas? A primeira videoaula eu falei dos gêneros jurídicos, né? E o que são gêneros jurídicos? Modelos de texto que a gente desenvolve tipicamente na área do direito. Por exemplo, os requerimentos de forma geral, chamados de petição inicial, contestação, impugnação, os diversos recursos. Então, essa estrutura específica de uma contestação, de uma impugnação, de uma exordial, a sentença, o parecer ministerial, todos eles compõem esse rol do gênero jurídico, tá? Bom, falando aí desse rol do gênero jurídico, na aula 1, eu falei para vocês da questão dos tipos de textos desenvolvidos nesse gênero jurídico. Vou lembrar vocês, na nossa aula presencial, eu comecei falando da exordial. Ela é composta de um texto descritivo, naquela parte narrativa, que ela tem que qualificar as partes. Ela tem essa parte descritiva no tópico da qualificação das partes. Quando eu qualifico João da Silva, brasileiro, casado, agricultor, domiciliado na rua tal, vem entrar com a ação X em face da Beltrana, CNPJ, etc. Essa qualificação é atribuída a um texto da modalidade descritiva. Quando a gente vai lá nos fatos, que a gente começa a desenvolver o texto, eu tenho ali um texto eminentemente narrativo. Quando eu vou depois para a estrutura do direito e também da petição, eles retomam o texto dissertativo. Então, na estrutura, de uma forma geral, do requerimento, né, ele vai ter essas etapas de descrição, de narração e a etapa do desenvolvimento. Lembrando o brocardo jurídico que a gente falou na aula presencial, dê-me os fatos que te dou o direito. Como é importante a gente saber desenvolver um texto narrativo num requerimento, porque com esse texto é que eu vou explicar o direito. A partir do que eu escrevo na narração, eu devo ter cuidado de provar o que eu falo, tá? Lembrando de outro brocardo jurídico, de que o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Então, não adianta você identificar na sua narração aquelas perguntas, né, que eu sugeri para vocês tentarem responder enquanto da narrativa, que é onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu e quando aconteceu. Então, não adianta você estar narrando, tentando responder essas perguntas, se o objeto da sua ação, a causa de pedir, você não prova que tem justificativa para isso. Então, cuidado com isso. Isso aí é o que a gente chama de tese, né, de defesa. A minha tese de defesa numa peça, seja qual for a natureza desse gênero literário que você está usando, jurídico, essa tese de defesa, ela está atrelada à sua narração, à sua narrativa. Então, tome cuidado na narrativa além de responder essas perguntas, você ter provas do que você está alegando. E aí a gente rememora o que o CPC fala, né? Incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Então, se você está desenvolvendo uma exordial, que é a petição inicial, você tem que ter cuidado na sua narrativa de fazer prova das suas alegações. Já se você estiver atuando como advogado da parte ré, então você vai trabalhar ou com uma contestação, ou com uma reconvenção, ou com uma exceção,
que são tipos também de gêneros textuais jurídicos, tenha cuidado aí o que o CPC fala. Se ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos, ao réu ele tem que fazer prova dos fatos modificativos, impeditivos e executivos do direito do autor. Então, nesse caso aqui que a gente tem a dialética. Enquanto cabe ao réu, no momento de contestação, a princípio, pegando esse gênero literário específico da contestação, ali não é momento do réu falar de si, especificamente apresentando um fato novo para ele, assim, dele rebater ou dele debater o que o autor falou. Se o réu não rebater as alegações do autor, provando que aquilo que o autor alega não cumpre o direito dele, seja pela extinção por fato impeditivo ou modificativo desse direito do autor, a contestação do réu é genérica e ele perdeu a sua defesa. Tá? Por isso que o CPC trabalha com a contestação genérica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse modelo de contestação, nessa estrutura da contestação. Para aquilo que você não rebate do autor, você perdeu a sua defesa, perdeu uma oportunidade única de fazer a defesa. Bom, só lembrando a reconvenção. A reconvenção, aí sim, é o momento do autor provar, na reconvenção, que é também um gênero literário do réu, ali sim é o momento dele provar que o fato não aconteceu como o autor contou, mas que, na verdade, quem é vítima é o réu. Então, se o réu tem provas de que a alegação do autor é falseada e que, de fato, é o réu que é a vítima dessa situação, ele tem um instituto específico que se chama reconvenção. Na reconvenção, ele vai falar, olha, a grosso modo, resumindo aqui, olha, o autor alega isso, mas eu tenho provas de que quem de fato fez esse ato que o autor está alegando que deu ensejo a um ato ilícito, por exemplo, não fui eu, foi ele. Aqui as provas. Aí, na reconvenção, o réu, de réu, se torna autor. Por isso que o sujeito ativo da reconvenção é o reconvinte, que é o réu. E aí, nesse momento, o juiz, constatando na peça da contestação esse pedido de reconvenção, ele tem que mandar citar o autor para responder essa reconvenção como reconvinte. Ou seja, como reconvindo. O reconvinte é o sujeito ativo na reconvenção, que seria o réu. E o reconvindo é o sujeito passivo, que seria o autor. Ou seja, na reconvenção é que o réu apresenta uma situação diferente. Na contestação, cabe ao réu rebater as alegações do autor e fazer prova de que não condiz as alegações dele. Então, eu estou dando isso aqui a título de exemplo para a gente entender que existe uma estrutura não só física da construção desse gênero jurídico. Não é só eu saber onde eu qualifico, onde está o vocativo, que é o endereçamento do juízo, onde é que eu desenvolvo os fatos. Não é só eu saber colocar o texto do direito ou saber desenvolver os pedidos. É muito mais do que isso. Eu tenho que saber desenvolver a lógica jurídica na construção desse texto. Por isso que os nomes desses gêneros jurídicos são específicos, né? Porque eles têm uma lógica específica na hora de você desenvolver o texto. Bom, tendo dado aí esses exemplos da exordial, da contestação, e já me adiantei aí na reconvenção, eu falei para vocês na aula 1 a respeito da semiótica, que é o que a gente está trabalhando nesse momento, para a gente tentar entender essa tese, né, que a gente fala, eu acho que vocês já ouviram muito, profissional do direito, seja um operador como um juiz, como um promotor
de justiça ou como advogado, sempre está dizendo, olha, a tese da parte é essa, a tese é outra. Para a gente entender o que significa essa tese, né? Como que se aplica essa tese, eu tenho que entender a semiótica. Bom, a semiótica é a ciência que estuda os signos. No caso nosso, do português, esses signos são conhecidos como signos linguísticos, né? E os signos, eles se mostram de 3 formas para a gente. Ou os signos se apresentam na forma de um ícone, que, por exemplo, seria uma imagem, né? Ou um retrato que eu tenho, por exemplo, o retrato, ele me traduz um significado, né? Ele me rememora um fato ou me traz uma lembrança. Então, por trás desse retrato, dessa imagem, eu tenho ali um signo, uma representação. Outra forma da gente ter essa representação é o símbolo. No caso do direito, a gente trabalha com a balança e atrás dessa balança tem um significado, porque é ela que vai pesar ali as provas para poder dizer quem tem direito ou não. Outro tipo de signo que a gente trabalha é o índice, ou seja, a forma, as linguagens universais, vamos colocar isso a título de exemplo, elas são reconhecidas em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o sorriso. Onde eu tiver e der um sorriso, a pessoa vai entender até se esse sorriso for sarcástico, se ela me conhecer bem, né? Então, o choro é uma linguagem universal. Aliás, tem até um livro que o título dele é O Corpo Fala. Então, esse texto, esse livro, ele trabalha exatamente a linguagem corporal, né? A forma como a pessoa se comporta, como o corpo dela ajusta a determinada situação, já é uma representação de uma fala. Então, para eu me comunicar, necessariamente não tem que ser verbalizando ou escrevendo. Eu tenho outras formas de comunicação, no caso dos signos linguísticos, que vão se dar aí por esse ícone, ícone, símbolo ou índice. Bom, lembrando que se eu pegar o ícone, que é essa imagem, né, que é simbólica e que ela me traduz um sentido, eu vou subdividir esse signo aí também em significante e significado. A grosso modo, o que é o significante? O significante, vou tentar ser o mais clara possível. O significante é a junção de letras e que se traduz numa palavra. Isso é um exemplo de significante. Então, por exemplo, com o que a gente trabalha no direito, nos gêneros jurídicos que eu já citei, a gente trabalha com letras. Então, vamos pegar esse exemplo. Se eu pego a letra D-I-R-E-I-T-O, a junção delas me forma aí o significante, a palavra direito. Essa palavra tem um significado para mim? Tem. Ela tem vários significados. Pode ser o contrário ao esquerdo, pode ser norma de conduta, pode ser o curso, ele pode significar para mim o curso como um todo, o curso de direito. Ele pode significar uma disciplina num determinado curso. O curso tal tem a disciplina de direito. Enfim, ele tem vários significados, certo? Então, o signo é a junção desses símbolos, no caso dos gêneros textuais de letras, e que vai traduzir um significado. Bom, então, a partir daí, a gente constrói, dentro dessa semiótica, a gente constrói o português no todo. E esse português, então, para a semiótica, tratando aí dos signos linguísticos, ele vai se dividir em 3 frentes. É o que eu estou adotando, como doutrina para explicar essa parte para vocês, o texto de Charles Morris, que vai falar a respeito disso. Então, eu estou usando esse paradigma para explicar isso aqui que eu vou dizer para vocês. Então, a semiótica, que vai trabalhar com signos linguísticos, ela vai se dividir em sintaxe, a semântica e a pragmática.
Eu começo pela sintaxe, porque se eu compreender a estrutura da frase, fica fácil para mim identificar. Às vezes eu não sei o significado de um significante, que a partir de agora vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu não tenho com clareza, eu não sei ao certo o significado de determinada palavra, o que é muito comum no direito. Por exemplo, algumas expressões que a gente vê a pessoa falando, nem sabe o que significa, e às vezes a gente até aplica isso no texto, sem ter o cuidado de observar o significado da palavra e que acaba comprometendo o meu texto. Por exemplo, expressões tipicamente jurídicas que a gente adora usar e não sabe nem o que significa. Mister, às vezes não sabe o que significa, né? Se souber, use, por favor. Agora, só que quando for usar, tenha o cuidado de olhar realmente o significado delas, porque senão ela vai traduzir um outro sentido. A palavra mister, escorreito, outro sim, consectário. E aí a gente tem uma série de expressões que são muito comuns usadas no direito. Destarte, malgrado, e assim vai. Bom, então, a sintaxe vai me ajudar nesse sentido, mesmo que eu não saiba o significado específico de determinado significante, quando eu consigo estruturar essa oração, porque a sintaxe trabalha basicamente com a oração, fica fácil, pelo menos, de eu desenvolver ali o que o inglês já faz muito, que chama, eu não sei se vocês já ouviram expressão do tipo inglês instrumental. O objetivo do inglês instrumental é exatamente esse. Às vezes a gente não consegue, não sabe o significado específico de um significante, mas contextualizando na estrutura da oração, você consegue entender a oração mesmo não sabendo o significado de uma determinada palavra. Ora, se eu consigo fazer isso numa língua que não é minha língua mãe, imagina se eu não posso fazer isso na minha língua que eu nasci com ela, falando com ela desde que eu fui alfabetizada. Então, se a gente consegue estruturar a frase, entender onde está sujeito, objeto direto e indireto, fica mais fácil para eu poder compreender qual sentido que aquilo ali está me trazendo. Então, por isso que eu parto, como esse Charles colocou, da sintaxe. Ela é de suma importância para eu entender a estrutura da frase. Segundo, seria a semântica. A semântica é a parte do português que estuda o significado dos significantes, ou seja, o significado das palavras, né? É o léxico, né? A pragmática, por sua vez, é como eu aplico isso na frase, né? Na pragmática, eu vou trabalhar, então, com a estrutura ou da própria frase ou a estrutura do sentido da própria expressão. Por exemplo, pense aí nos dois enunciados e vejam aí para mim, já vou até abrir um fórum de discussão para esse tema, que vai ser breve. Tem o mesmo sentido eu falar louca rainha, de rainha louca? Será que os dois têm o mesmo sentido? Então, por exemplo, só esses dois enunciados, não precisamos nem complementar como uma oração. Louca rainha, ela teria o mesmo sentido de rainha louca? Eu usei aí duas palavras, rainha, e na outra, louca. Só que, na posição que eu coloquei essas palavras, uma na frente da outra, rainha, louca, e depois eu pego a louca e coloco antes de rainha, louca, rainha. Será que isso vai alterar o sentido? Então, fica aí já provocando vocês para a gente promover esse debate num outro fórum que eu vou estar abrindo aqui logo mais. Bom, isso é a pragmática. A pragmática é exatamente como eu aplico isso no cotidiano, né? Por isso que na pragmática a gente tem que tomar cuidado que algumas expressões que na sintaxe eu teria uma interpretação X, se eu usar no sentido figurado ou no sentido conotativo,
a mesma palavra, que em regra teria uma sintaxe X, ela assume um outro sentido por conta do sentido figurado. Eu dei de exemplo na aula 2, isso aqui que eu estou falando, o caso do verbo chover. O verbo chover, ele é um verbo impessoal. Portanto, eu não posso conjugá-lo. Porque eu não posso conjugar eu chovo, tu choves, ele chove. Nós chovemos, vós chovais, ele chove. Não tem sentido eu conjugar o verbo chover. Por isso que os verbos que indicam o fenômeno da natureza, eles são continuando. Então, a oração sem sujeito, a justificativa dela é exatamente o uso de estar usando um verbo impessoal como o verbo chover, tá? Então, se eu tenho a seguinte frase, choveu forte ontem, e pedir aí qual é o sujeito dessa oração. Nós temos um caso aí de sujeito inexistente. Por quê? Porque não tem, eu estou com um verbo impessoal, mas esse exemplo que eu dei é de uma frase no sentido real, denotativo. Mas agora, e se eu ponho assim, choveram confetes e serpentinas? Será que essa frase está no sentido real ou figurado? Ela já está no sentido figurado. Então, esse chover, ele muda a sua interpretação na análise sintática. Ele já não é mais um verbo impessoal, porque como ele está no sentido figurado, eu tenho o sujeito aí. Foram os confetes e serpentinas que choveram. Isso aí é a aplicação do português no meu cotidiano. Então, imagina, na linguagem, principalmente que eu considero nossa como brasileira, que é tão versátil, como a gente usa no nosso cotidiano sentidos figurados de expressão, e isso vai alterar a sintaxe. E, logicamente, ele vai alterar a interpretação. Por isso que, para eu lidar com a tese que eu construo no direito, como operador do direito, seja um analista do judiciário, seja como um assessor que vai estar lá falando, dando um parecer jurídico, seja como o próprio juiz na sentença, enfim. Para eu desenvolver essa tese, eu tenho que ter conhecimento dessa semiótica. Lembrando que essa semiótica que trabalha com signo linguístico, para eu compreendê-la num todo, eu preciso desse conjunto, partindo da sintaxe, depois da semântica e depois da pragmática. Aqui eu estou recebendo aviso que eu tenho mais 10 minutos, tá? Eu vou continuar, vou parar esse pedacinho aqui, porque às vezes o Zoom me dá de presente uns minutinhos a mais. Eu vou fazer só uma pausa aqui, retomando a pergunta de um colega que respondeu aqui no fórum. Eu vou falar o que ele colocou, porque o fórum é aberto para todos, para que um possa contribuir com o outro, e depois eu volto a falar aqui. O fórum 2 que eu passei para vocês, é para vocês darem um parecer, né? Nós vamos, inclusive, ele chama construir, o nome desse fórum é Construindo Direito, Operadores Jurídicos. Esse seria o primeiro caso 1. Por que são construindo direito? Porque nós vamos construir esse direito a várias mãos, né? Já que ele vai ser escrito. Então, cada um vai contribuir de uma forma para a gente solucionar o caso. O caso, resumidamente, é de Pedro, que ele tem uma Ereli, aí ele assumiu uma dívida e por conta dessa etapa que a gente está vivendo aí do coronavírus, ele não vai conseguir pagar essa dívida. E aí a pergunta que eu fiz é se Pedro teria direito de reclamar judicialmente maior prazo para quitar sua dívida, inclusive sem qualquer juros. Ora, já vou esclarecendo que se eu coloquei se Pedro teria direito de reclamar judicialmente maior prazo, é porque aqui parte do pressuposto que ele não conseguiu o acordo, tá? Então, esse caso, você não vai lá, se ele entrar em contato e os dois conseguiram um acordo. Não, a situação está no direito, no jurídico já chegou ao jurídico. Portanto, não foi possível o acordo. Bom, respondendo essa pergunta, você vai atuar como juiz, aplicando aí, se você, como juiz, o juiz é que tem que entender o direito dos dois lados, né? Então, se você for se posicionar como juiz,
você vai fazer uma resposta num modelo de sentença, que é o gênero jurídico específico. Se você quiser atuar como advogado autor, você vai formular uma petição inicial com esse pedido. Se você quiser fazer como advogado réu, você vai atuar como numa peça contestatória e como promotor um parecer, tá? Bom, a sugestão que eu dou é que vocês respondam isso em grupo. A única coisa que eu peço é que na hora que você for responder em grupo, você já fala, eu já até coloquei aqui, ó, o fórum vai funcionar da seguinte forma. Você vai responder no início como você vai querer atuar. Então, por exemplo, imagina que eu tô em grupo aí com o Ricardo, que está aparecendo para mim, a Raquel, ou Rachel, a Carolina e o Adriel. Eu já vou colocar assim, ó, como juízes, eu vou dar um nome para o meu grupo. Grupo Delta. Ricardo, Priscila, Rachel, Caroline e Adriel. E aí, vocês vão estar construindo o texto. Veja bem, gente, eu não quero o texto pronto aqui não, tá? Não é para fazer entre vocês, depois vir cá postar, não. O objetivo é construir, porque à medida que vocês forem escrevendo e forem surgindo dúvidas, eu vou intervindo e falando, olha, esse verbo, olha, que teria uma vírgula, olha isso aqui. Então, o objetivo não é você me trazer isso aqui pronto. A atividade aqui, em que vocês vão ser avaliados, não é no texto escorreito. Ao contrário, o que eu quero é que vocês apresentam aqui como vocês estão escrevendo, para eu poder contribuir mostrando para vocês, ó, isso aqui você tem que corrigir, isso aqui você tem que mudar. Então, professora, pode ser feito em grupo? Sim. Grupo de até quantas pessoas? Até 5 pessoas, tá? Então, você já combina aí no seu grupo e pedindo para a representante da sala, já usando essa live, para ela criar um grupo de WhatsApp específico para a live. Aí eu peço para ela colocar assim, ó, tira dúvidas, live 7º C, para ter esse título, tira dúvidas, live 7º C. Porque o que não der tempo da gente falar aqui, nós vamos usar esse tira dúvidas da live para responder no WhatsApp, tá? Perguntas da nossa, que não sobrar. Fala aí a Gabi que levantou a mão. Ô, professora, a senhora disse que não podia mudar de grupo. No caso, esse grupo a gente vai poder fazer outro grupo ou tem que ser o mesmo? Não, pode mudar de grupo por força do coronavírus. Obrigada. Aqui conforme a necessidade. Aquele lá é passado, peste tense. Aquele sistema, inclusive, geopolítico, já talvez nem existe mais. Bom, então vou mudar, tá? Pode escolher o grupo que vocês quiserem. Desde que seja o limite de 5 pessoas, tá? Então, vocês vão fazer na estrutura da orientação que eu dei no fórum aí, ó. Vou ler. O fórum vai funcionar da seguinte forma. Se vocês quiserem, pode estar construído o texto em grupo. Então, não é obrigado. Professora, eu quero fazer sozinha. Posso? Fique à vontade. Aí, só peçam que no início usem a estrutura. Coloque o nome lá. Como advogado autor. E use o nome do grupo para eu não ficar perdida. Porque se eu tiver lá o grupo Delta, eu vou saber que vai ser Ricardo, Priscila, Adriel, Gabi, Rachel. Porque aí todo o texto que eu for falar, eu vou me reportar ao grupo Delta, respondendo o grupo Delta. Se for o grupo Força, Somos Mais, eu vou falar do grupo Força, entendeu? Para eu não ficar perdida, tá? Entenderam isso aqui, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Então, falamos aqui do construindo operadores jurídicos. Por favor, assistam a aula 2, que vai falar lá da polissemia e sinonímia, que é quando eu tenho polissemia, eu tenho vários significados para o mesmo significante. Por exemplo, a palavra direito, que é um significante, ele tem vários significados. Depois olha lá no dicionário. Uma palavra que eu acho assim, uma palavra tão simples, né, que a gente nem imagina, o verbo haver. Quem tiver curiosidade, olha depois os significados que tem o verbo haver. Salvo engano, são 11 significados, tá? O verbo haver, ele é bem
versátil no uso dele. Então, ele tem vários significados. Em contrapartida, a sinonímia é quando eu tenho vários significantes para o mesmo significado. Ou seja, quando eu dei de exemplo para vocês, já que a gente está falando muito de brocado jurídico, a palavra, o significado dito conceituoso de cunho filosófico ou moral que se torna popular pode ser atribuído às seguintes palavras: adágio, dito, ditado, aforismo, sentença, máxima, provérbio, refrão, brocado. Cada uma dessa expressão, igual eu dei de exemplo, eu citei vários brocados, né? Cada uma dessa expressão, dito popular, ditado, adágio, elas têm como significado aquela mesma outra enunciado que eu falei para vocês. Isso aí seria a sinonímia. E um outro fórum que eu vou abrir, já me adiantando, então eu vou abrir os fóruns separados para não gerar confusão, tá? Eu prefiro, gente, que nossas atividades sejam feitas em fóruns, sabe? Por quê? Para a gente criar um padrão e fica mais fácil de eu me relacionar com vocês na resposta. E lembrando que eu vou usar, para poder responder os fóruns, as aulas. Então, por exemplo, na hora que a gente terminar a nossa live, a aula vai continuar na sala EAD, eu corrigindo os fóruns de vocês, tá? Então, por exemplo, sábado que vem, eu não vou dar aula para vocês, eu vou dar aula para o 7º B. Mas eu vou estar entrando na sala virtual de vocês para estar respondendo esses fóruns. Por que eu estou deixando isso claro? Porque eu dou aula em outros horários, em outras turmas. Então, eu não tenho como estar respondendo o fórum fora do horário da nossa aula. Então, uma pergunta que os alunos têm feito, mas as nossas aulas são curtas. Não são curtas, ela mudou a modalidade. O professor nunca sofreu tanto, porque quando eu termino essa live com vocês, eu vou. Agora já está tudo preparado aqui para eu gravar a aula 3, e para gravar não é brincadeira, porque da última vez eu gravei 4 vezes, porque não ficou bom. Não escutava, não dava para escutar a minha voz na gravação que eu fiz e eu estava descabelada. Então ainda tem mais essa, a gente tem que tomar todo um cuidado no que fala, né, na hora dessas gravações.